A partir de 7 de setembro de 1940, a cidade de Londres foi duramente bombardeada pelos nazistas durante 57 noites seguidas. 20 mil pessoas morreram nesses bombardeios, milhares ficaram desabrigadas e começaram a se refugiar nos metrôs, nas estações de metrô, por conta do espaço mais protegido, no subterrâneo. As marcas dessa história estão presentes na cidade, assim como na historiografia feita pelos próprios historiadores de Londres. Vamos então conhecer um pouco dessas marcas da Segunda Guerra Mundial aqui em Londres. Blitz é uma palavra que nos é muito familiar no Brasil. Além de uma banda muito legal de música, ela se refere àquelas abordagens feitas pela polícia nas ruas, não é? Olha aí a Blitz da PM. Essa é uma palavra que vem do alemão e significa relâmpago. Uma palavra que bem expressava os ataques aéreos inesperados na cidade de Londres. Vamos lembrar que no início do conflito não havia ainda disponível a tecnologia dos radares, de modo que as pessoas eram avisadas por meio de sirenes somente muito próximo de se iniciar o ataque, e era um verdadeiro Deus me acuda. Estratégias da Blitz era o lançamento de bombas incendiárias, que consistiam num dispositivo que era um bastão com cerca de 1,5 kg que incendiava assim que alcançasse o alvo. E, em média, eram lançados 20 mil por noite, mas em uma das piores noites de ataque em Londres foram lançadas cerca de 80 mil bombas incendiárias. No dia 7 de setembro de 1940, em um sábado que ficou conhecido como Sábado Negro, cerca de 348 bombardeiros alemães, escoltados por 617 caças, atacaram Londres, concentrando-se inicialmente nas docas da cidade. A intensidade foi tão grande que, guiados pelos incêndios provocados pela primeira leva, uma segunda onda de ataques durou até as 4h30 da manhã seguinte. O Imperial War Museum de Londres é um dos museus mais importantes do mundo dedicados à guerra. Fundado em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, ele tem como objetivo principal registrar as experiências civis e militares de conflitos envolvendo o Reino Unido desde então. O museu se destaca por contar histórias extraordinárias de pessoas comuns que viveram em um mundo dilacerado por conflitos, buscando mover, inspirar e transformar seus visitantes. A abordagem do museu não é apenas exibir troféus de guerra ou focar em grandes generais, mas sim dar voz à experiência do soldado comum e, crucialmente, também dos civis afetados pelos conflitos. Assim, ele vai além dos fatos históricos, explorando as dimensões humanas, sociais e psicológicas da guerra. Alguns locais em que ocorreram bombardeios da Blitz são icônicos. Um deles é a Igreja de São Paulo, que foi fotografada em meio à fumaça de um dos bombardeios, mas que, por incrível que pareça, não foi duramente atingida. E é um
local de visitação por vários motivos, mas também para aqueles que são interessados nessa parte da história. Interessante são as estações de metrô, né, que eram locais usados como abrigo durante as blitz. Algumas estações, né, usadas naquele momento foram fechadas, né, outras permanecem, e há alguns passeios que você pode fazer para conhecer essas estações fechadas. Acontece que esses passeios eles têm poucas vagas, então os turistas às vezes acabam não sabendo dia, horário e não conseguindo fazer. Bom, mas caso você consiga, veja que o preço é bem salgadinho, em torno de 50 libras. Bom, achamos um pouco caro e resolvemos pegar outro caminho. Atrás de mim está o Belfast, um dos 3 navios que sobreviveram ao desembarque na Normandia, né? É um evento que vai ser considerado aquele que daria fim à Segunda Guerra Mundial. Hoje ele está aqui, né, como testemunha desse momento da história, participou também da Guerra da Coreia nos anos 1950 e está aqui no Rio Thames desde a década de 1970, entre a London Bridge e a Tower Bridge, e é um navio museu que você pode conhecer um pouco, né, dessa experiência de vivenciar, né, a guerra dentro de um navio a partir da exposição que tem lá. Deve ser bem interessante. Londres, é claro, oferece mais sobre o assunto. O que fizemos coube em um único dia em que passamos na cidade. Estávamos a caminho da China e Londres nos permitiu esticar as pernas nesta longa jornada. Se você se interessa por guerra, deixaremos na descrição deste vídeo outros que fizemos sobre o assunto. Por exemplo, um que trata da nossa visita ao incrível Museu da Segunda Guerra Mundial, sediado na cidade de Gdansk, na Polônia, justamente onde formalmente se dá início ao conflito. Espero que tenha curtido. Até a próxima.